Fala meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Goten 360 Desenhos. E hoje mais um vídeo aí que, assim, não vai ser live. Eu tinha comentado na última live aí, no bate-papo com o Wesley Rubio, que na sexta, hoje, eu não estaria fazendo live, e sim um vídeo mais editado, né? Não tão extenso igual as lives, porque tem um bate-papo e acaba que a live fica muito extensa, né? Então alguém que está procurando dica e acha lá o título, opa, esse aqui vai me atender muito bem, mas vê lá a duração do vídeo, vai desanimar. Eu tiro por mim, né? Muitas vezes eu, quero aprender sobre fazer tal coisa em tal software. Aí eu procuro lá e, opa, é esse mesmo. Aí, cara, 1 hora, 2 horas de duração, aí eu, não, deixa quieto, pula. Então, cara, esses de dica, vou procurar mais fazer assim, vídeos editados como esse, tá bom? Podem ficar um pouquinho extensos, mas longe do tempo de duração das lives. E até adianto para você que em alguns momentos eu vou fazer uma explicação e vou fazer uma certa aceleração, até para encurtar o vídeo. Mas você vai entender muito bem, vai captar a dica que eu vou passar com relação à pintura, tá bom? Hoje a gente tem aqui um desenho que é o Jäger Elite, né, com seu traje Elite. Quem conhece o jogo Rainbow Six Siege, né, lançado lá em dezembro de 2015, sabe do personagem, conhece bem. É um personagem original que desde o lançamento do jogo ele já estava disponível, né? Então tô aqui, muitos me pediram dicas, fala um pouco sobre como é o processo de pintura nesses desenhos do Rainbow Six Siege. E aí cá estou aproveitando que já está em andamento esse desenho e aproveitar um pedaço, né? Vou pegar aqui essa parte aqui, ó, da manga aqui, né? Desse, parece um sobretudo aqui, né? Um uniforme militar, né? Alemão, inclusive, pelo design aqui do uniforme. Então vou pegar essa parte aqui, né? E a gente vai tratar sobre a pintura dela juntos, né? Então o método que eu vou utilizar de pintura aqui, que são por camadas, vai servir para todo o restante. Então, para você entender, eu não preciso pintar tudo isso explicando, tá bom? Só esse pedacinho aqui já vai te dar uma noção. Eu comentei nas minhas redes sociais, quando eu divulguei que ia fazer esse vídeo, que esse processo de pintura também serve para desenhos automotivos. E, obviamente, galera, o processo de pintura é muito semelhante e eu falo para vocês. Uma coisa que me fez melhorar muito na qualidade dos meus desenhos nos últimos meses aí foi exatamente os desenhos do Rainbow Six, porque eu tenho que ter um cuidado diferenciado na pintura, né? E eu aproveitei isso e joguei lá para a pintura dos desenhos automotivos e, cara, melhorou bastante, tá? Então, pessoal, basicamente eu vou estar utilizando aqui nessa parte o lápis de cor preto, é um lápis de cor da Multicolor, né? Eu ainda tenho um lápis preto ali novinho da Supersoft, mas eu quero acabar primeiro com esse. Inclusive ele é mais escuro do que o preto lá da Supersoft. E esse verde, tá? Supersoft também, ele, cara, a caixa tá longe, mas eu acho, não sei se ele é o mais escuro, não lembro, deixa eu dar uma olhada. Sim, esse lápis verde aqui, ele é o mais escuro, né, dos que eu tenho ali, da Supersoft. Então é ele que eu vou utilizar, porque é ele que chegou mais próximo do tom ali da minha foto de referência. Vou colocar a imagem de referência para vocês darem uma observada, tá? Então, galera, seguinte, como sempre, nosso lápis bem apontado, né? E vou explicar aqui como que é o procedimento e como eu falei para vocês, vai dar aquela acelerada no vídeo para que, se eu for pintar isso aqui tudo, né, e no tempo normal, nossa, vai ficar quase o tempo de uma live e não é essa a intenção, tá bom? Então eu vou começar com a primeira camada com esse preto, não vou pintar muito escuro porque vocês podem ver na referência que há algumas partes escuras que vai ser a segunda camada, eu vou para ela depois e a terceira camada vai ser com verde. Então vamos lá, observem inicialmente, antes de eu acelerar o vídeo, como que eu vou fazer aqui a pintura, tá? É demorado mesmo, tá? E vale ressaltar uma coisa, aqui eu não tenho tanta a preocupação, igual no desenho automotivo,
de deixar uma pintura lisa, sabe? Para chegar ao ponto de depois eu vir com lápis de cor branco para suavizar mais a pintura. Não, porque aqui eu estou meio que simulando o tecido, né, do uniforme dele. E galera, é um tecido, né? Não é uma lataria de um carro. Então não precisa dessa preocupação de estar bem lisinha a pintura, né? Então muito do que eu faço aqui, ó, proposital, tá vendo esses pontos aqui? Pois é, eu inclusive aqui eu não vou, depois que eu fiz as 2 camadas com lápis preto, eu não vou em boa parte aqui passando o verde e tal, eu vou fazendo assim, ó, entendeu? Essas partes aqui mais fechadas, sim, eu vou pintando mais juntinho e tal. Mas algumas partes que são um pouquinho mais claras, eu vou fazendo alguns pontos. Entendeu? Assim, ó. Basta você observar aí na referência que você vai ter uma noção do que eu estou falando. Tá? Então, como essa parte do braço aqui é mais escura, essa parte aqui de baixo, bem mais sombreada, né? Só que eu não vou já fazendo ela sombreada. Eu gosto, né? Eu mesmo gosto de fazer tudo em uma camada só, eu vou observando ali, ok. E aí a gente vai fazendo aqui, procurando manter, né, sempre um tom. Então vamos lá, aquela boa acelerada. Eu quero interrompida só para explicar. Observe que nessa primeira camada eu não estou fazendo aquela pintura bem lisinha, né? Estou fazendo assim meio que de forma circular, bem aleatório. Estou aqui meio que simulando, como eu falei para vocês, meio que a textura de um tecido. A imagem que eu tenho como referência, vocês podem observar, tem uma certa textura. A gente observa que é um tecido, né? Então eu procuro me aproximar mais do que está ali. Então a gente tem que ter esse cuidado. Eu não vou passar o lápis da mesma forma que eu faria se, por exemplo, igual na lente aqui desse óculos dele aqui, né? Esse visor aqui. Que aí é tudo bem próximo, né? Bem uniforme. Então aqui eu não vou fazer de qualquer jeito. Vou seguir um tom, igual eu estou fazendo aqui. Porém, eu deixo propositalmente essa textura que vai ficando aqui. Deixa eu aproximar um pouco mais. Tá? Aqui cabe uma observação. Se vocês perceberem ali um pouco essa altura aqui, né? Essa parte aqui do braço dele, algumas partes, né, do tecido são um pouquinho mais claras. Então eu procuro, mesmo que eu já esteja fazendo num tom de preto aqui bem clarinho, eu procuro não pintar essa parte aqui. No máximo, às vezes eu dou uma encostada na ponta do lápis, né? Sabe? Mas tipo, não vou pintar ali com o mesmo tom que eu estou vendo no restante, por ser uma parte bem clara, né? Bom, então tá. Vocês já devem ter percebido, né? Como eu disse lá atrás, que eu vou fazendo de uma forma, né, a pintura bem suave, bem circular, mas também não deixo nada muito lisinho, porque eu quero meio que simular o tecido, como eu falei. Então a gente vê realmente algumas pequenas falhas propositais e muitas das coisas que estão acontecendo aqui na nossa pintura, algumas áreas um pouquinho mais escuras, vai sumir porque esse aqui, digamos que é o grosso, né? Agora a gente vai vir fazendo a pintura com lápis preto, a segunda camada,
mas de uma maneira mais refinada, né? A gente vai escurecer algumas áreas conforme a nossa referência, né? E trabalhar os degradês, porque a gente tem ali degradês, tá bom? Então, na parte de baixo aqui, a gente já tem, né, uma sombra bem evidente e a gente consegue ver as dobras, né, do tecido ali. Então a gente tem que ter esse cuidado, tá? A gente tem, ó, por exemplo, aqui fazendo fraquinho, aqui eu não coloco muita força, só para eu me situar um pouco, tá? Aqui. Aqui, essa área aqui vai mais escura, mais ou menos assim. Como eu disse, eu faço essas marcações aqui, mas eu faço fraquinho, só para me dar um norte. Como que eu me localizo onde que estão essas marcas? Por exemplo, essa parte aqui. Eu dou uma olhada na imagem e estou vendo ali mais ou menos. Eu uso como referência os botões. Então está mais ou menos aqui, ó, entre os botões no meio. Entendeu? É dessa forma que eu vou me orientando. Por aqui. Tá. Aí agora vamos para a segunda mão, né? Como eu disse para vocês, vai ser um pouquinho mais forte. Eu vou escurecer essa parte aqui. Tá? Às vezes acontece de eu achar que já está ok, desse tom aqui, né? Mas, e depois vir com verde e tal, e depois voltar, por exemplo, essas áreas que eu já pintei, muito provavelmente, depois eu concluir o desenho, eu ainda venho aqui, escureço, vou dando retoques. Então vocês vão observar aí que eu estou escurecendo seguindo ali a referência. Então vamos lá, uma adiantada no vídeo. Então, vocês observam que eu já estou meio que fazendo o degradê dessa sombra aqui, né? E eu procuro observar os mínimos detalhes. Por exemplo, aquelas dobras ali, ó. O tecido fica enrugado, digamos assim. Tem umas áreas um pouquinho mais claras, mas é pouco mesmo. Inclusive aqui eu vou escurecer um pouco mais. Tá? Então a gente tem que ter esse cuidado e realmente fazer isso. Esses detalhes que fazem diferença em um desenho realista. É a gente aplicar tudo, quase tudo que está na nossa referência e jogar aqui pro desenho. Não tem coisas que a gente, cara, eu acho que isso aqui não tem nada a ver. Pô, tá na referência, né? Então a gente tem que aplicar aqui no desenho. E aqui, apesar de eu estar escurecendo, estou fazendo de forma circular. A ponta sim, tem que estar sempre fina. Quando você sentir que a ponta está ficando meio redonda, já não está riscando legal, é hora de você apontar. Ou você pode fazer o seguinte, você vem aqui, eu faço muito isso. Alguém já deve ter observado que os papéis que eu uso nas fotos, tal, eu tenho muito risco. Eu vou fazendo isso para criar uma certa ponta, né, para ter mais atrito com a folha. Tá? E esse papel, só lembrando, já falei várias vezes, mas eu sei que algumas pessoas têm curiosidade em saber. Eu apoio a minha mão aqui para evitar que tenha mais manchas, né? É natural que suja um pouquinho, né? Mas isso aqui eu evito que fique aquela sujeira toda, às vezes do suor, né? A mão vai passando por cima de onde você pintou, ou até do esboço e vai manchando.
Galera, essa é uma parte que vocês não percebem pelo vídeo estar acelerado, mas esse é o momento mais demorado. Essa parte de preparação aqui, de estar sombreando, né? Eu não posso fazer de qualquer jeito porque eu tenho que deixar tudo conforme a minha referência, como eu disse, né? Então, observa que eu vou fazendo os degradês aqui, né? Começando escuro, aí vai clareando, de acordo com o que eu tenho ali na referência. Então tá, pessoal, ó, a segunda parte, né, a segunda camada que eu vim com lápis preto, dei uma escurecida nas áreas que eram necessárias, conforme a referência, né? Concluído ela, agora eu vou pro verde. Como eu disse para vocês também, pode ser que depois eu venha com preto, vou fazendo retoques. Não quer dizer que concluí a segunda camada com lápis preto, não vou voltar mais nele. Acontece, muitas vezes a gente fala, dá para escurecer mais. Principalmente agora que eu vou com verde, aí eu vou sentir se é necessário escurecer mais algumas partes ou não, tá? Então vamos aqui com o verde. O vídeo vai estar acelerado também, eu já tenho ali, ó, 1 hora e 2 minutos, né? Mas para vocês a mágica do editor aí, né? De vídeos, do software, né? Quem edita sou eu. Vai deixar acelerado, vai deixar bem curto, bem mais curto, né? Então vamos lá com lápis verde também com a ponta bem apontado. Esse é um super soft, então ele é bem macio, rapidinho vai se desgastando, né? Aqui eu não vou passar com muita força para tipo suavizar, nada disso. Eu vou fazer aqui também umas 2 camadas, se for necessário, né? Vou mais fraco, né? Depois eu vou retocando, assim como eu fiz com o preto. Então vamos lá. Aliás, sempre de forma circular, né? Como eu disse para vocês, aqui eu estou fazendo a pintura do que é o tecido, né? Do uniforme dele. Então, não vou pintar muito forte, deixar uma pintura lisinha. A gente está tratando de um tecido, então eu quero que ele fique meio poroso, assim, né? Esse aspecto que vocês já estão vendo aqui. E eu vou manter isso com o verde. No caso do verde, a questão da segunda camada que eu vou fazer com ele é algo meramente de acabamento. Não é igual o preto, que eu fiz todo em um tom, aí depois eu fui escurecendo as áreas que eram necessárias, né? No caso do verde aqui, é só, tipo, eu tô quase já fazendo a primeira camada com acabamento. Mas essa segunda, digamos que é a cereja do bolo, ali eu vou refinar mais, né? Um pouco a pintura, então é até mais rápido essa etapa com o verde.
é o momento que eu vou dar mais uma pontada no lápis, deixar ele mais fino e dar mais acabamento para essa pintura do tecido. Isso com o lápis verde. Estão observando que, mesmo com o vídeo dando aquela acelerada, mudei para o preto. Agora é aqueles últimos minutos, só para fazer uns pequenos arremates, tá? E eu finalizo essa parte. Bom, como já estou finalizando, vou tirar essa aceleração do vídeo e explicar um pouquinho para vocês aqui. Porque esse detalhamento que eu estou fazendo com o preto é para sombrear mais, né? Ficar mais próximo da referência, né? E assim a gente dá mais volume, né? Ao tecido ali, as dobras, né? As rugas, as sombras aqui, ó. São esses pequenos acabamentos que faz toda a diferença no resultado final. Inclusive, galera, essa parte aqui no qual eu estou falando agora, eu gravei bem depois de ter feito a gravação desse vídeo para fazer uma observação, porque na edição eu percebi com mais clareza depois que acabou o clarão que estava na janela nas minhas costas aqui. Galera, o que acontece? Então são coisas que depois eu observo e corrijo. Se você olhar lá na referência, essa área aqui é ainda bem mais escura, essa parte aqui. A gente não vai nem enxergar essas partes aqui, ó. Essas dobras aqui, direito, né? Vou enxergar muito pouco. Então, depois eu vou escurecer para ficar o mais próximo possível da referência. Isso aconteceu porque a janela do meu quarto fica nas minhas costas e no período da manhã a claridade é muito alta. E então fica ruim, eu olhando a referência no monitor, fica tão claro que eu não consigo enxergar tantos detalhes, né? Então, para mim estava tudo ok, mesmo com tanta dificuldade para enxergar. E aí, agora mais tarde, né, sol foi para o outro lado da casa, eu comecei a ver a referência e falei, errei aqui, é mais escuro. Então, é uma correção que eu vou fazer depois, é só para deixar essa observação e você entender que a gente tem que realmente ser fiel com todos os detalhes. Depois a gente olha e faz esses ajustes aqui. Então, como eu disse, sempre acontece isso. Eu finalizo o desenho, né, mesmo dando várias mãos, retoques. E quando a gente vê todo o conjunto pronto, aí a gente também começa a enxergar algumas coisas que podem melhorar. E aí vem também os pequenos retoques. Às vezes eu vou com preto, lápis preto, vou escurecendo novamente. Mesmo porque, galera, esse lápis preto que eu estou utilizando não é um lápis profissional, é um lápis de linha escolar. Então, um grande problema que eu tenho é que quando eu finalizo o desenho, muitas partes que eu tinha escurecido bastante com preto já ficaram um pouco mais claras, tende a desbotar, né? E aí eu vou ter que retocar para depois vir com aquele fixador, né? O spray que eu já mostrei para vocês aí. Tá? Para manter mais aí as sombras com lápis preto. Então, galera, é isso aí, tá? Eu espero que eu tenha ajudado vocês com essa dica de pintura, de como que eu faço a pintura aqui desses personagens do Rainbow Six, né? O procedimento, como eu falei para vocês, para o resto vai ser exatamente o mesmo. Aqui no máximo eu vou estar mudando de cor aqui nessas partes aqui, que é um couro, né, aqui. Então eu vou com o preto fazendo o mesmo esquema, né, das camadas, e depois eu vou vir com o marrom escuro da Super Soft, igual eu fiz aqui, né? Então, e aí ele vai ficar com esse aspecto, tá bom? Então é isso, galera. Grande abraço para todos e até o nosso próximo vídeo.